Boa tarde, gente. Meu nome é Wilson Cerqueira, para aqueles que não me conhecem, um prazer estar aqui com vocês. Alguns são conhecidos antigos, outros são novos, mas nós não vamos fazer live, nós vamos conversar sobre a vida e entender coisas muito importantes. O Evangelho do Cristo é uma coisa assim fantástica, só que nós não sabemos interpretar o que está lá na profundidade das palavras dele. Hoje eu acho que isso vai ser um grande presente para vocês. O tema é um tema muito fácil da gente entender. Por que Deus não pergunta se queremos passar por constrangimentos? Ele não pergunta. Você quer passar por dificuldade? Você quer adoecer? Você quer que o seu casamento termine? Você quer perder seu emprego? Deus não pergunta isso para nós, porque se ele perguntasse, qual seria a resposta? Não. Então, vamos devagarzinho. Por que nós respondemos não? É fácil. Nós todos somos seres instintivos. O que nos diferencia instintivamente dos outros seres que habitam aqui é a nossa capacidade de discernimento, é o nosso livre-arbítrio. Mas mamíferos somos, e as leis que regulam a vida, as leis que regulam o universo, valem para todos os seres vivos. E Freud fala uma coisa muito interessante. A mente humana, ela busca homeostase. O que significa essa palavra grega? Equilíbrio. E o problema é o seguinte, nós instintivamente, para termos equilíbrio emocional, nós precisamos viver no prazer. As pessoas não sabem, mas prazer é instintivo, você não precisa ensinar prazer para um animal. Se você o trata bem, ele está em equilíbrio, ele vira seu amigo. Se você trata bem uma planta, ela vai desenvolver. A física quântica mostra isso. A nossa mente busca equilíbrio através de situações agradáveis. Nós não gostamos das dificuldades, instintivamente. Pelo contrário, as dificuldades me fazem reagir contra elas. Se a dificuldade é proposta por alguém mais fraco, eu piso agressivamente. Se a dificuldade ela é proposta e ela é causada por alguém mais fraco, eu vou pisar. Agora, se alguém é mais forte, me perdão, eu vou me acovardar nesse processo. Outra coisa, as reações perante os agradáveis nos fazem agredir os mais fracos, nos acovardar os mais fortes e agir com egoísmo. Isso tudo é instinto. Você não precisa ensinar uma criança a morder. Não. Você não precisa ensinar uma criança a se acovardar com medo dos pais. Você não precisa ensinar uma criança a agir com egoísmo. O carrinho é dela, os pais são dela. Os instintos não são ruins. Eles são necessários à sobrevivência da raça humana. O problema é que nós somos muito mais que os nossos instintos. O nosso processo motivacional, na sua estrutura de sobrevivência individual, é puramente instintiva. As necessidades fisiológicas, biológicas, né? As necessidades de segurança, as necessidades de poder, que é de reconhecimento e de lazer, elas são de sobrevivência individual. E esse instinto me impulsiona a resolver essas necessidades. Quando eu tenho contrariedades, eu vou reagir contra essas contrariedades. Então, não adianta Deus perguntar, você quer ficar com câncer? Essa resposta vai ser não. Mas em cima dessas necessidades individuais, nós vamos encontrar lá na estrutura uma motivação fantástica, chamada autorrealização empática, que também é instinto nos animais. A autorrealização empática nos faz dar nosso tempo, nossa presença, nossos recursos materiais para proporcionar felicidade aos outros. Nós temos essa dualidade impulsionando as nossas atitudes. Os animais têm essa estrutura do amor, porque o amor, lá na sua essência, ele vem nos seres vivos, principalmente nas raças mais evoluídas, nos mamíferos, nos pássaros,
Você vê o pássaro, a passarinha cuidando dos seus filhotes, a tigresa cuidando dos seus filhotes, a leoa, defendendo com a própria vida os seus filhotes. Esse embrião do amor está lá. O problema é que nós, na estrutura instintiva, nós colocamos primeiro o nosso eu na frente, no processo de sobrevivência individual, e não colocamos o nós. Na verdade, Cristo veio nos ensinar o nós. Como Francisco diz, o eu não entra no céu, só o nós. Então, a primeira premissa aqui, por que eu digo não? Porque ninguém gosta de sofrer. O sofrimento traz desequilíbrio emocional, psicológico, mental. Então, mas por que eu sofro? Aí é que o negócio pega. Então, Deus não nos pergunta se a gente quer ou não sofrer. Nós caímos no sofrimento. Nós perdemos o casamento. Nós vamos perder emprego. Nós vamos perder nossa visão. Nós vamos ter câncer. Nós vamos ter doenças degenerativas. Mas por quê? Então, vamos começar lá em Deus. Deus é a inteligência suprema. A gente quer definir Deus. Não queira definir Deus. Eu coloquei uma mensagem sobre felicidade. Não adianta você querer definir Deus. Deus é um amor infinito. A gente não tem aparelho mental para definir Deus. Nós temos que sentir Deus. Mas vamos dar uma definição muito interessante de Deus. Eu vou dizer que Deus é o conjunto de leis naturais perfeitas que regem toda a organização física e da vida em todo o universo. Epa, como é que é o negócio isso? Deus, ele rege o universo através de leis perfeitas, que são chamadas de leis naturais. Por que naturais? Porque elas são o que são e não adianta você ficar contra elas. Toda vez que você contraria uma lei natural, você vai sofrer. Então, então eu posso dizer que existem leis naturais lá no microcosmos? Tem. Se eu usar mal essas leis naturais, eu produzo uma bomba atômica. Se eu usar bem essas leis naturais do microcosmo, eu produzo energia nuclear. Puxa, mas as leis naturais estão no macrocosmo. Nós temos as leis que produzem a vida no planeta, a vida vegetal, as leis da botânica. Elas são o que são. Se eu lançar uma semente num solo fértil, com água, com os nutrientes, germina. Entendi. As leis da química são perfeitas, as leis da física são perfeitas, as leis biológicas são perfeitas. Se eu unir espermatozoide com óvulo, vai dar neném. E isto não adianta você ficar contra essas leis naturais. A lei da gravidade é uma lei perfeita, sem ela não teria o planeta. Mas como, Wilson? Porque pela lei da gravidade os rios correm. Porque aquilo que está num plano superior tende pela gravidade para um plano inferior. Porque existe a lei da atração dos corpos. A lei da gravidade, a lei de atração dos corpos mantém todo o equilíbrio do universo. Cada planeta na sua órbita, cada estrela com seus planetas. Puxa, então a lei da gravidade ela é uma lei fundamental. Agora, fica contra ela para você ver uma coisa. Fica contra uma lei biológica. Por exemplo, veja só, eu plantei uma semente num terreno árido, sem água e sem nutrientes. Vamos fazer uma brincadeira. Deus vai perguntar assim para você. Você não quer que essa semente germine? Você vai dizer, lógico que eu quero. Mas se Deus perguntar assim, você não gostaria que ela germinasse? Você vai dizer, não, eu quero que ela germine. Mas espera aí, a lei natural da biologia, da botânica, diz que o terreno dessa semente tem que ter o nutriente e a quantidade de água suficiente. Então se eu contrario essa lei, a semente não nasce. Aí eu vou culpar Deus por causa disso? Não, a lei natural é essa.
Ah, entendi, eu estou começando a entender. Se eu tenho uma relação sexual com uma pessoa de uma forma imatura, uma pessoa que não tem compromisso comigo, a lei natural diz que espermatozoide com óvulo vai dar neném. Você acha que Deus vai perguntar? Deus vai perguntar se você quer ter um filho nessa situação? A sua resposta vai ser não, porque eu vou sofrer. Mas se você agir com imaturidade, sem cuidado, vai nascer neném. Então eu quero dizer que toda vez que eu contrario uma lei natural, ela produz uma consequência. As leis da química são perfeitas. O fogo é uma reação química. Então, se você botar a mão no fogo, vai queimar. Então, Deus vai perguntar se você quer botar a mão no fogo, você quer sofrer com uma queimadura? Não, mas nós sofremos quando ficamos contra essa lei. Porque nós podemos decidir cumpri-la pelo livre-arbítrio ou não cumpri-la. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês aqui, existe uma lei da física que vale em qualquer parte do universo. Toda ação produz uma reação de mesma intensidade e sentido contrário. Opa! Lei de causa e efeito. É uma lei onde todo efeito tem uma base causal. Mesma coisa. Então, presta atenção. Se a minha ação é conforme a lei natural, a ação que essa lei natural me devolve é uma conformidade? Então se eu respeito a lei natural, eu não sofro, porque a causa de eu não ter sofrido é ter respeitado a lei natural. Eu semeei uma atitude adequada, eu colhi uma atitude positiva, mas se eu semeio uma atitude inadequada à lei natural e coloco a mão no fogo, eu me queimo. Se eu transo sem camisinha de uma forma irregular, vai engravidar. Puxa, então, se eu plantar semente num terreno infértil, não vai germinar. Toda ação inadequada produz uma reação inadequada. Toda atitude adequada produz uma consequência adequada. Então, eu estou começando a entender que as leis naturais regem do micro ao macrocosmo. Por isso que Deus sabe tudo. Então, Deus é onipresente, na verdade, porque a inteligência dele está em tudo. E essas leis são o que são. Os grandes mestres de yogis dizem que toda vez que você fica contra uma lei natural, você sofre. Jesus também falou isso. Ele diz assim, não resistai ao maligno. Se você resiste, de alguma forma, àquele que pode te fazer sofrer, você irá sofrer. Então, Wilson, eu estou começando a tirar a primeira grande conclusão. É que as leis naturais são o que são. Então, nós encontramos no universo leis da física, leis da botânica, leis biológicas, que regem toda a estrutura de organização do planeta. Mas existem leis espirituais. Leis espirituais que nós nem conhecemos. Aliás, existem leis da matéria que nós não conhecemos. Outro dia eu li um artigo que o homem está ainda engatinhando no uso da eletricidade. Nós não usamos nem 7% do potencial da eletricidade. Não usamos. Nós não temos inteligência ainda, mas existem leis naturais que nós vamos descobrir. Vamos fazer uma brincadeira. Há 10 mil anos atrás, o homem já poderia ter descoberto a televisão? Poderia, o celular? Os recursos estão todos aqui no planeta. As leis naturais me deram tudo, a organização do planeta. Mas eu não tinha inteligência para utilizar essas leis naturais. Mas elas existem. E as leis espirituais também são leis naturais. Então, as leis naturais não precisam de regulamentação, mas existe uma única lei natural que precisava de regulamentação. Qual é? A lei para o animal superior, chamada ser humano,
que chama-se lei do livre-arbítrio. Então, livre-arbítrio é uma lei natural? É uma lei natural. O maior respeito que a criação tem por nós é a lei do livre-arbítrio. E aí, Deus te pune. Não. Como é que Deus nos dá liberdade? Presta atenção. E depois fica nos cobrando atitude. Deus é um amor infinito e respeita tudo que nós fizermos. Quem se pune somos nós próprios. Não entendi isso. Então, eu precisava de uma regulamentação dessa lei natural chamada livre-arbítrio. E aí apareceu, desde lá dos profetas e em Cristo, desde lá de Sócrates, a lei do amor. A lei do amor é a lei que cria os postulados para a justiça divina. Opa! Justiça divina? A justiça divina é uma lei natural. E a lei do amor, ela vai estabelecer um paradigma de uma lei espiritual que age dentro de ti. Não estou entendendo nada disso. Então, vamos ver lá. Vamos começar a compreender. Nesse processo, na lei do amor, Jesus disse, faça ao outro o que você quer que ele te faça. É uma estrutura da lei do amor que nos incentiva a doação. Você gostaria que o outro te emprestasse? Empreste. Você gostaria que o outro te respeitasse? Respeite. Sócrates disse, não faça ao outro o que você não quer que ele te faça. Então, no inverso, você vai encontrar outra estrutura da lei do amor, que é a compreensão. A compreensão breca a tua atitude que invade o outro. E a doação te incentiva a dar para ele como se ele fosse você. Então, peraí. O postulado da lei natural do livre-arbítrio é uma lei maior. Ela precisa ser regulada pela lei do amor. Então, peraí. Toda vez que eu estou dentro da lei do amor, toda vez que eu estiver dentro da lei do amor, olha o que acontece. Eu cumpri a lei natural, eu não sofro. Eu tenho homeostase. Eu tenho equilíbrio espiritual. Eu tenho paz interior. Opa, lei de causa e efeito? Lei de causa e efeito. A causa da minha atitude, a minha atitude correta, que fez ao outro o que eu gostaria que ele fizesse, vai produzir interiormente paz e equilíbrio. Mas peraí, Wilson. Qual é a relação com as outras leis naturais? Toda vez que você respeita uma lei natural, uma consequência é positiva. Você planta a semente, ela nasce. Você não pula de um prédio, você se preserva. Você come adequadamente, em função das suas leis biológicas, você não sofre. Peraí, então toda ação produz uma reação. Se a minha ação é amorosa, é compreensiva, é desprendida e respeitosa, a reação que o próprio universo me traz é a paz. Por isso que Einstein diz que a constitutividade do universo, o campo mórfico mais elevado, é a energia do amor. Então, peraí, isso eu estou começando a entender. Mas toda vez que eu, então, me afasto da lei do amor, fazendo para o outro que eu não gostaria, com a cara feia, eu não gostaria que fizesse comigo, mas eu faço. Falando mal do outro, eu não gostaria que falasse, mas eu faço. Agindo com egoísmo. Toda vez que você fere a lei do amor, puxa, a consequência é uma perseguição interna. Eu estou começando a botar um termo muito interessante. É desarmonia interna. Mas como acontece isso? Leis naturais, que são espirituais. Você tratou mal o outro, você sente a culpa. O outro te tratou mal e você respondeu com a mesma maldade, pagou a cara feia com a cara feia e o egoísmo, você sente a culpa e você vai sentir a frustração. Então, peraí, Wilson, o que é justiça divina? A justiça divina, ela é operada
através dos princípios da lei do amor, que Jesus veio codificar. Ela é operada através, toda vez que eu estiver de acordo e amando, segundo os postulados crísticos, eu tenho paz. Então eu pergunto, a justiça divina me traz paz? Lógico que traz. É só você amar. Mas toda vez que eu me afasto da lei do amor, a ação corretiva da justiça divina se faz na tua consciência. E vem cá, Freud tentou estudar o desenvolvimento da consciência humana. Nós estamos arranhando como a consciência humana funciona. São leis que operam dentro de nós. Eu sinto a culpa. E quando eu guardo a culpa, quando eu guardo a mágoa, eu começo a sofrer perseguições internas. Então, peraí, Wilson. A justiça divina me desarmoniza e muitas vezes essa desarmonia fica tão fixada na minha mente que eu passo a ser o obsessor de mim mesmo. Quem já viu uma pessoa fixada numa culpa? Não se perdoou? Porque Cristo, ele disse, levanta-te e anda. Se coloca na vertical e começa uma vida nova. Mas não, toda vez que eu firo o postulado da lei do amor, eu vou sofrer uma ação da minha consciência. Você não devia ter feito isto. A censura vai me pegar. Mas peraí, e toda vez que eu me afasto da lei do amor, eu também sofro uma perseguição externa, é lógico. A lei da ação e da reação. Você tratou um ao outro, com a medida que julgarem, será julgado. O Cristo fala. Você tratou mal o outro, ele pode se acovardar na sua frente, porque você é mais forte, mas ele vai atuar contra você por trás. Ele deu de anjo na frente, mas ele vai falar mal de você por trás. Vai ter uma reação. Ou então você bate na face ele te bate na face direita e você bate na esquerda dele e nós começamos a sofrer. Peraí, então, como é que funciona a justiça divina? Dentro de você. É uma lei natural. Toda vez que você se afastar dessa lei, você vai sofrer. Então, eu estou começando a entender esse negócio. Então, as leis naturais que regem o livre-arbítrio foram regulamentadas por Jesus. E ele veio dar todos esses postulados que são muito importantes. Então, a lei do amor, ela vai representar todo esse paradigma. A lei de causa e efeito, então, eu vou fazer assim uma brincadeira com vocês. Ó. Jesus fala uma passagem do Evangelho muito interessante que eu queria colocar para fazer uma comparação com a justiça divina. Ele diz assim, entre em acordo com teus adversários. A gente pensa que o adversário é o que está fora de nós. Não, quem está fora de nós é os nossos irmãos. Ele diz assim, reconcilia-te com teu irmão. O irmão é quem vive comigo. Meu pai é meu irmão, minha mãe é meu irmão, meu vizinho é meu irmão. Mas logo em seguida ele diz assim, entre em acordo com teus adversários. Porque se você não entrar em acordo, ele vai te entregar ao juiz. Opa, juiz é aquele que julga. E quem é que julga? Qual é o paradigma do julgamento? É a lei do amor. Então, quem me julga? A minha própria consciência. Onde que é exercida essa justiça? Na minha consciência. E ele diz, ó, se você não entrar em acordo com o teu orgulho, ele vai fazer você ferir a lei do amor. Você vai julgar os outros, você vai ficar arrogante, prepotente, presunçoso, você vai ficar apegado, ó, entre em acordo com esse orgulho, ele existe. Começa a entender. Você tem que deixar de ser escravo desse orgulho. Opa, entre em acordo com o teu egoísmo. É instintivo, o orgulho é instintivo. O egoísmo é instintivo, porque se tu não entrar em acordo com o teu egoísmo, tu vai ferir a lei do amor. E aí o que acontece é que a tua consciência vai te condenar, você vai sentir culpa, e ele vai te condenar pela culpa, e você vai ser entregue ao oficial de justiça. E o oficial de justiça, ele vai te prender, e tu não vai sair de lá quando tu não pagar tudo que tu deves. Jesus é um filósofo. Peraí. Quem é o oficial de justiça? É aquele que cumpre a lei, que manda cumprir a lei. Então, que cumpre o julgamento.
Então, quem é que vai cumprir esse julgamento? A lei de causa e efeito. A lei da ação e reação. Se eu me desarmonizei, eu preciso voltar à harmonia. Porque eu gerei como causa a desarmonia e colhi a doença. Entendi. Então, a lei de causa e efeito é a grande executora de uma coisa que se fala aí quem acredita em reencarnação, que é o karma. Sim, senhor. Mas por que eu tenho karma? Porque eu agi contra a lei do amor, estou colhendo na mesma proporção. A semeadura é optativa, mas a colheita é obrigatória. Então, eu começo a entender esse negócio muito interessante. Esse negócio que acontece. Então, eu posso dizer que a minha consciência é um grande templo. Né? Na verdade, desculpe, a minha mente é um grande templo, mas a minha consciência é um grande altar. E nesse altar, a justiça divina se faz. E quando eu firo essa justiça divina, eu deixo pendências comigo mesmo, com a minha evolução e com a evolução dos outros. Puxa, então, por que as doenças batem na minha porta? Deus não vai perguntar, você quer ficar doente? Não. Mas se você está doente, na verdade, você tem que começar a compreender que você está colhendo alguma coisa. A criação de Deus é perfeita. Não existe doenças, existem doentes. E o que é um doente? O doente é um ser, é um irmão nosso, que se afastou da lei do amor. Gerou uma consequência na própria vida. Porque as leis espirituais são impessoais. A nossa consciência, ela é incorruptível. Você pode até mentir para comprar uma coisa, pode. Você pode mentir para atrair, que é a racionalização, mas a tua censura moral, espiritual, ela é incorruptível. Você vai ficar infeliz, você vai ficar distônico, porque o altar da tua consciência é divino. Nós somos um Deus nesse potencial da criação. E toda vez que fico contra esse amor, que é esse Deus que habita em mim, toda vez que eu não potencializo, eu vou sofrer nesse processo. Então, eu preciso ter uma compreensão um pouquinho melhor das coisas que estão acontecendo comigo. Mas então, Deus não nos pune? Não, somos nós que nos punimos, e nos punimos porque ferimos a justiça divina. E a justiça divina é exercida pela lei do amor. Muito bem. Deus nos deu tudo na vida, tudo. Todos os recursos para a vida no planeta estão aqui. A graça nos deu. Vamos começar a perceber. A graça meio nos deu o irmão Sol, que ilumina justos e injustos. A graça de Deus nos deu o universo, tá? Essa harmonia universal. Nos deu a irmã Lua, que mantém a estabilidade do planeta. A graça de Deus deu o planeta para justos e injustos, o Sol para justos e injustos, nos deu um irmão corpo. Olha a graça de Deus. Justos e injustos têm um corpo. Justos e injustos têm direito a comer, respira o ar. Deus trata todos os filhos iguais. Agora, na verdade, por que Deus deu tudo isso aqui para mim? Para vir aqui para o planeta turismo? Aqui começa o primeiro problema. Nós não sabemos o que estamos fazendo aqui. A gente acha que nasceu para casar. Não pode casar. Pode casar. Mas se botar felicidade no casamento e ferir no casamento a lei do amor, você vai sofrer. Pode casar. Posso ter um carro? Pode. Posso ter dinheiro? Posso. Posso estudar? Posso tudo. A graça meio me dá todos os recursos para que eu estude, para que eu case, para que eu interaja. Mas por que isso tudo? Para que eu possa evoluir. Nós somos um ser espiritual, tendo vivências humanas, e não o contrário. Mas espera aí, e qual é a maior graça de Deus? Aqui começa a nossa palestra. Chama-se a irmã oportunidade. Por que Deus deu tudo isso? Isso aqui é uma escola. Deus tudo isso para nós
para que nós possamos nos quitar com a justiça divina que atua dentro de mim. Essa justiça divina está dentro de você. Ela vai te produzir perseguições pelas tuas próprias culpas, pelas tuas próprias mágoas, pelo teu rancor, internas e externas. Então, nós não aproveitamos as oportunidades. Então, se Deus perguntar, você quer ficar doente? Não, porque nós não entendemos que a doença é uma oportunidade. Oportunidade de quê? De interiorização. Esse é o termo da ciência psicanalítica e psicológica. O que é interiorizar? É quando eu olho para a minha vida, vejo as consequências das minhas atitudes erradas, consequências que produziram sofrimento para mim e para os outros. Eu interiorizo e vejo o que eu fiz para os meus filhos, para o meu cônjuge, para os meus irmãos. A doença faz você olhar para dentro de você e você encontrar lá um adverso, o orgulho, a ofendibilidade, o seu egoísmo, a maldade no seu coração, a sua reatividade, a sua infidelidade ao próximo. Opa! Então, a doença é uma dificuldade que eu mesmo gerei pela lei de causa e efeito? Sim, porque você se afastou da justiça divina, contrariando o não faça o outro, ou faça o outro que você quer que te faça. Epa, semeou, colheu. Nós somos hoje o que semeamos ontem. Se semeamos compreensão, doação e respeito, colheremos hoje a paz, homeostase. Mas se semearmos incompreensão, apegos, egoísmo e desrespeito, não viveremos bem. Então, qual é a maior graça de Deus para nós, que não somos apenas um ser instintivo? A irmã oportunidade. Ah, entendi. E nós estamos aproveitando as oportunidades? Não. Sofrimento, gente, não é obrigatório. Sofrimento é psíquico. A dor é obrigatória. Você pode estar com muita dor na cama e não está sofrendo. Se você, perante o sofrimento, tem compreensão que te gera resignação, ter respeito ao momento que você vive, sabe se amar, não exigindo dos outros o que você não dá a eles naquele momento de enfermidade, você não vai sofrer. Mas se você se revoltar, você sofre. Aí, então, na verdade, eu posso dizer que a irmã dificuldade, ela pode me fazer sofrer quando eu me afasto da lei do amor e eu começo a sofrer perseguições internas e externas. Porque, como disse Santo Agostinho, há um erro, eu junto o segundo. Ah, entendi. Então, eu posso dizer que na estrutura da criação de Deus, não existe uma obrigação de sofrermos. Sofre quem quer. Deus não pergunta a respeito do nosso sofrimento, porque a nossa estrutura instintiva vai dizer que não quer sofrer. Mas o nosso livre-arbítrio nos faz entrar numa porta larga da ilusão. Então, explicando isso, eu vou começar a analisar, numa segunda parte, as perseguições pela lei de causa e efeito. E, nesse processo, eu vou me permitir apegar a parte mais importante do Evangelho, que são as bem-aventuranças, dentro do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é pelo capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Mas vamos ver, agora ver se a gente entende o cristianismo. Ó. Vamos ver se vocês agora entendem diferente. As pessoas ficam lendo isso, mas não interiorizam isso. Bem-aventurados humildes. Consequência da humildade é deles o reino dos céus. Lucas diz que o reino dos céus é o reino da paz interior. Puxa, Jesus está dizendo que se eu agir com humildade, eu tenho homeostase, eu tenho felicidade, reino dos céus, eu tenho paz interior. Mas por quê?
que, olha só, vamos ver se a humildade ela se choca com a lei do amor. O humilde reconhece seus erros e se arrepende. Opa! Ele sai da lei do amor, mas ele se coloca de pé pelo arrependimento. Opa! Já começou. Ó, ides e não peques mais. A humildade faz você reconhecer a lei do amor. Então, ela não deixa você sofrer. Você começa a ter paz quando você começa a se arrepender. Mal-aventurados, orgulhosos, que é a ausência da humildade, é deles o reino do sofrimento, é deles o reino das doenças, é dele o reino das dificuldades, como oportunidades para que eles possam se colocar de pé. Porque o orgulhoso não reconhece seus erros, o orgulhoso se compara, julga o outro e se sente superior, fica prepotente, arrogante, presunçoso e pisa nos mais fracos. Se sente inferior, se acovarda e fica com inveja. Epa! O orgulhoso está sempre insatisfeito com o que tem, está sempre apegado. O humilde não. O humilde reconhece seus erros, percebe que é imperfeito, é fraterno, se sente igual ao semelhante, não se compara, não julga, é simples, agradece a irmã em dificuldade, valoriza os momentos de dificuldade e ama, e se desprende e compreende. Epa! Então, quando Jesus disse bem-aventurados humildes, a humildade é uma das virtudes básicas para que nós possamos amar. Porque a humildade gera compreensão. A humildade gera a doação e o respeito ao outro. E amar é compreender dinamicamente, é se doar em tempo, materialmente, afetivamente, é respeitar. Então, Jesus está certo. Bem-aventurados humildes, consequência paz. Mal-aventurados orgulhosos, consequência sofrimento. Então, o orgulhoso sofre por causa de Deus? Não, ele ficou contra a lei do amor, por posição dele. Ele feriu a lei do amor pelo seu livre-arbítrio. Então, ele sentiu culpa, ele sentiu frustrações, ele trata mal os outros, sofre consequências de perseguições externas. Estou começando a entender o filósofo Cristo. Bem-aventurados mansos, aqueles que têm inofendibilidade, herdarão a terra, começarão a ser felizes aqui. Mas peraí, o que é mansidão? É uma decorrência da humildade? O manso, ele não gosta daquilo que lhe fere, mas ele ama, ele compreende pela humildade, ele se doa e respeita pela humildade. Então, peraí, o manso, ele não trata o mal com o mal, ele não faz a cara feia para quem faz a cara feia, ele não agride, ele não dá a mesma face, ele dá outra face. Opa, então o manso, ele está de acordo com faça o outro o que você quer que ele te faça. Entendi isso. Então a justiça divina que age dentro dele produz a paz. E ele começa a ser feliz aqui. Estou entendendo. Mal-aventurado aqueles que se ofendem por tudo. É deles o reino do sofrimento. Porque mal-aventurado é infelizes aqueles. Bem-aventurado é feliz aquele. Mal-aventurado, infeliz aquele que tem a ofendibilidade porque é orgulhoso, porque ele vai tratar o outro como ele não gostaria que o outro tratasse. Ele vai tratar o mal com o mal. Ele vai criar conflitos com a sua ação de consciência interna, com o seu Deus interno. Ele vai sentir culpas, frustrações, mágoas, sentimentos de fracasso, de rejeição, de abandono. Vai sofrer. Aí, Deus é culpado? Então, Deus pergunta para aquele que se ofende por tudo, você quer sofrer? Não. Mas vem cá, quem está semeando esse sofrimento? É o próprio. Então, quando eu me afasto da consciência divina, eu sofro. Então, eu estou entendendo. Mansidão é uma das virtudes.
importantes. Quer ver? Bem-aventurados os misericordiosos alcançarão a misericórdia. A misericórdia de Deus é constante sobre nós. Córdia é coração. Deus está sempre olhando com o coração as nossas misérias. E o que são as nossas misérias? São os nossos sofrimentos. Nossa cara feia, miséria, o egoísmo, a miséria. Então vamos lá. Bem-aventurado aquele que olha com o coração o sofrimento do outro. Mas vem cá, se ele olha com o coração o sofrimento do outro, ele está de acordo com a lei do amor, ele está de acordo com a justiça divina que está dentro dele, ele sente paz. Ele alcança a misericórdia porque ele está vivendo dentro da estrutura do amor que já habita nele. Ele está potencializando as virtudes e o Deus que habita nele. Então ele tem paz. Ele não tem culpa nem frustrações. E ele alcança a misericórdia, porque quando a gente ama, a ação divina se faz diretamente sobre nós. Não precisa nem pedir. Puxa, mal-aventurado aquele que não é misericordioso, aquele que não olha o sofrimento do outro com o coração. Um coração duro é um coração egoísta. Porque o coração egoísta só produz sofrimento. E, então ele faz para o outro o que ele não gostaria que fizesse, então ele sofre. Mas ele sofre porque a ação que ele produz vai produzir uma reação interna de culpas, de mágoas, de rancores, de conflitos. Então, peraí. Então, Deus pune. É Deus que está punindo aquele que é egoísta, aquele que é orgulhoso, aquele que sofre? Não. Ele simplesmente está ficando contra uma lei que é imutável, que é a lei espiritual do amor, que é a lei que rege tudo no universo. Tudo é regido por essa lei. Eu estou entendendo isso. Eu estou começando a entender a essência da filosofia crística. Gente, ninguém pensou assim, não. Então, eu posso dizer que eu posso desenvolver uma consciência virtuosa, eu posso sair dessa consciência virtuosa. Quando eu tenho amor condicional, quando eu amo o próximo com a mim mesmo, eu estou dentro da lei do amor. Quando eu ponho a minha necessidade no mesmo nível, eu tenho paz. Mas quando eu ponho a minha necessidade acima e piso nos mais fracos, como um demo, e me acovardo como um anjo, eu sofro. Porque a justiça divina se faz dentro de você. Entendi. Agora, eu vou mostrar na bem-aventurança o que é mais complexo, porque as pessoas... Outro dia eu estava vendo uns teólogos tentando explicar isso. Quem não entende o que eu estou falando agora, não explica isso aqui. Quer ver? Olha só. Agora, eu mostrei pelo campo da virtude. Agora eu vou mostrar no que é mais complexo. Porque nas bem-aventuranças, Jesus nos ensina padrões de conduta. Humildade, inofendibilidade, que é mansidão, misericórdia, pureza de sentimentos, estados pacificadores e fidelidade ao amor crístico. São padrões de virtude. Agora, olha só, a ausência disso. O orgulho, a ofendibilidade, o egoísmo, uma mente poluída de mágoas, de rancores, de maldade e um estado reativo contra tudo e contra todos, e a infidelidade aos problemas e ao sofrimento alheio. É a ausência do amor, é a ausência da virtude dentro de nós. Mas me explica isso agora. Agora não. Ele não fala de virtudes. Ele fala de retorno ao processo de homeostase. Não entendi isso? Se eu ferir a lei do amor, a justiça interiormente me cria problemas intrapsíquicos, mágoas, rancores, frustrações e problemas com os outros. Mas espera aí, eu vou estar condenado infinitamente a isso? Não, não, não. Eu não falei que a graça de Deus nos dá a maior concessão, que são as oportunidades? Casamento é oportunidade de crescimento. Casamento é a união de dois iguais nas imperfeições e uma grande oportunidade para que a gente ame. Relação de trabalho, outra sala de aula. Relação pai e filho, outra sala de aula. Relação entre amigos, outra sala de aula. Nós temos uma escola. Então, olha só a grandiosidade do ensinamento de Jesus. Bem-aventurados que choram, os que estão aflitos, serão consolados. Então, da mesma forma que Deus não perguntou, orgulhoso, você quer sofrer?
O orgulhoso vai dizer, não, mas vai. Ou você que se ofende por tudo quer sofrer? Não, mas vai. Não é culpa minha, não. É culpa da lei natural que você está ferindo. O que é o choro? O choro é o constrangimento. Choro é a dificuldade que eu estou enfrentando. Bem-aventurado aqueles que passam por dificuldades, aqueles que passam por constrangimentos. Porque o chorar é isso. Mas peraí, se eu estou entendendo que o constrangimento e a dificuldade é a oportunidade de amar, se eu aproveitar a oportunidade e agir segundo as virtudes, eu volto a ter consolo. Eu quito a minha consciência com a justiça divina. Wilson, não estou entendendo esse negócio. Então, veja só, vocês acham que todo choro vai ter consolo? O choro do orgulhoso tem consolo? E o choro dele é de revolta, ele vai morrer, ele vai ficar tuberculoso, ele vai pagar tudo isso. Esse choro vai produzir mais sofrimento. O choro da cara feia, o choro do teu egoísmo, que você perdeu isso só vai te fazer mais sofrimento, até você dizer, não quero mais sofrer. Então, peraí, qual é o único choro que vai ter consolo? O choro do humilde. O choro daquele que reconhece que errou, e se arrepende e vai lá e pede desculpas. Esse choro tem consolo. O choro daquele que pratica a inofendibilidade, não gosta de uma agressão, não gosta da maldade alheia, mas compreende o nível de consciência do outro, apesar de não ter gostado, sentir um constrangimento, mas na medida que ele dá outra face, na medida que ele anda mais uma légua do que foi exigido, ele volta à paz, ele tem consolo. Opa, Wilson. Então Jesus disse assim, nós vamos chorar. Ele chorou lá, antes da crucificação, quando os discípulos abandonaram. Afasta de mim esse cálice. Ele era humano, ele tinha sentimentos, mas o chorar faz parte da nossa vida, as aflições fazem parte das nossas vidas. Mas para que haja consolo, é preciso que a gente se enquadre na lei do amor. Perante os constrangimentos, nós precisamos, naquele momento, pela humildade, pela inofendibilidade, pela misericórdia, compreender, me doar, respeitar. Pela minha pureza de sentimentos, compreender, me doar e respeitar. Então ele tem uma promessa. Essa promessa depende de nós. Deus pergunta, você que está chorando aí, você quer sofrer? Não. Então ama. Ama. Mas ele promete que você pode ter consolo. Mas volte para o caminho dele, o caminho da verdade. Porque a verdade são os postulados crísticos. Eu sou o caminho único. A verdade é a vida. Olha, presta atenção. As pessoas pensam que Deus deu a vida. Deus não dá a vida, Deus dá a existência. As plantas não vivem, existem. Os animais irracionais existem. Eles seguem o instinto. Eles não têm dolo. Eles seguem uma programação. Se você tem mágoas no coração, se você tem culpa, se você tem rancores, se você tem sentimento de inferioridade, você sofre. E se você sofre, você não vive. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade, ela vos libertará desse sofrimento. A verdade, que são os postulados da lei do amor, que regula a lei do amor, te faz voltar à homeostase e ao equilíbrio. Mas toda vez que você se afastar dessa verdade, nos tornamos escravos. Porque Jesus parte do princípio, conhecereis a verdade, ela vos libertará dos seus próprios instintos. Instintos. O orgulho é instinto. A reatividade da ofensa é instinto. O egoísmo é instinto. Eu estou cansado de ser réptil. Nós temos embaixo do córtex um cérebro reptiliano. Então, olha só. Aqui, uma explicação mais complexa. Está chorando? Você está com câncer? Está resignado?
Está interiorizando? Está percebendo o que você fez com você? Porque você pode pegar 100 cancerosos, 100. Você vai encontrar mágoas, culpas, sentimento de inferioridade, de rejeição, ódio no coração. Tem uma componente genética, mas o gatilho é emocional. Então, está chorando com câncer? Se você está revoltado, meu filho, você vai piorar muito mais. Faz a quimioterapia, faz a radioterapia, mas se você não mudar o seu campo mental, coisa pior vai te acontecer. Ides não, olha o que ele fala. Ides e não erres mais, para que coisa pior não te aconteça. Então, peraí. Se está chorando, se está com câncer, se perdeu seu emprego, se perdeu seu casamento, foi por culpa do outro, não foi? É o outro que fez aquilo comigo. Meu filho, se o outro não te ama, é um problema dele. Mas se você não o ama, é problema seu, porque você vai esbarrar com a lei de causa e efeito, porque você esbarra no padrão da lei do amor. E você semeia e você colhe. Então, eu estou começando a entender que todo mundo aqui vai chorar. Mas é preciso que eu encare esses constrangimentos com a minha resignação, com a minha paciência, com a minha tolerância. Paciência eu não gosto, mas amo. Tolerância, paciência constante, eu não gosto, mas amo. Resignação, eu não gosto, mas amo. Porque Santo Agostinho diz o seguinte: se você fica contra a lei do amor, você já tinha um problema. Mas se você permanece contra a lei do amor, você tem 2 problemas. Porque aí você não sai daí. Então, muitas vezes, a gente tem que baixar o nariz até o chão. Vamos chorar sim. Mas chore. Chore pelo teu lado humano que não gosta. Mas ama. Não guarda mágoa no teu coração. Não guarda revolta. Não deseja o mal para o outro. Não faça para o outro o que você não quer que ele te faça. Quer ver a segunda, que é altamente complexa? Humildade é fácil. Misericórdia é fácil. Mansidão. Agora, olha só. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Olha o que Jesus fala. Serão fartos. Aí, peraí. Vamos ver. Justiça dos homens, né? Ele roubou, ele vai pagar tudo aquilo. Não, isso aqui não é lei italiana, não, meu filho. Bem-aventurados que têm fome e sede. Por que ele usou isso? Fome e sede são carências. São necessidades. Bem-aventurado aquele que tem necessidade, que tem fome e sede de harmonia interna. Porque a justiça que eu quero vai ser exercida pela lei do amor. Então, Jesus podia dizer assim: bem-aventurado aqueles que têm uma carência de voltar a um estado de equilíbrio, de paz. Bem-aventurado aqueles que querem parar de sofrer. Serão fartos de oportunidade. Epa! Esta lei aqui, isso é uma lei. Se você pegar todas essas estruturas, cada bem-aventurança dessa está ligada à lei do amor. Então, olha só. Sabe por que nós nascemos? Sabe por que nós estamos aqui nesse planeta? Por causa disso aqui. Eu tinha fome e sede de justiça, de voltar ao equilíbrio, de me harmonizar com a justiça divina. Porque lá atrás eu já fiz muita bobagem. Então Deus me deu um corpo de novo, me provê toda a vida aqui, me deu uma família, oportunidade de estudo. Tudo isso para que eu fique a turismo? Não. Porque tudo isso dá a oportunidade de você interiorizar. De olhar para dentro de você e dizer assim: basta, como Francisco fez, como Madre Teresa fez, como Gandhi. Essa vida que eu levo não me serve mais. Eu não quero mais essa vida. Então, Jesus diz assim: aquele que começa a ter fome de ser justiça é aquele que vai para o nosso consultório. Porque eles estão totalmente desarmonizados. E aí tem fome de ser justiça, ele quer melhorar. E a gente começa a mostrar o caminho do amor para ele. O caminho da compreensão, do desprendimento, do respeito ao outro. Ah, olha que coisa linda essa vida. Tem nada errado nessa vida, não. Nós casamos com as pessoas que precisamos casar.
reciprocamente. Um é mestre do outro. Nós atraímos, olha a lei da física quântica. O que nós pensamos, nós atraímos e nos ligamos. Essa lei aqui, ó. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, que serão fartos, é a lei que gera todos os nascimentos aqui. Alguns, que aqueles que são enfiados aqui no corpo, por expiação, não tem muita escolha, não. Mas também a lei do amor dá oportunidade para que eles possam sair daqui um pouco melhores. Eu estou começando a entender essa essência crística. Eu estou começando a entender essa importância da lei do amor em função do meu livre-arbítrio. Quer ver outra? Fantástico isso aqui, ó. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Não é pela justiça dos homens, não, gente. Nós vamos ser perseguidos por causa da justiça dos homens. Matou, vai ser preso. É a lei de causa e efeito. É a lei da ação e reação. Roubou, vai ser preso. Mas Jesus não está falando da lei dos homens, não. Ó, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Peraí, Wilson, você falou então que a justiça divina, ela faz, quando eu me afasto da lei do amor, uma perseguição intrapsíquica. Ó, quem é que hoje está aí, que está me ouvindo, está perseguido pela culpa? Quem é que não se perdoa? Está se obsidiando pela culpa, pela mágoa, pelo sentimento de inferioridade. Sou feio, sou gordo. Porque tu é orgulhoso. Então, se eu sou perseguido intrapsiquicamente por mim mesmo, ele diz que eu vou obter o reino dos céus. Se eu sou perseguido pelos outros, pela lei de causa e efeito, pela lei de ação, porque eu tratei mal, eu julguei e estou sendo julgado pela mesma face, eu não vou botar a culpa no meu irmão. Eu semeei e colhi. Por que é deles o reino dos céus? Porque as perseguições internas fazem a gente sofrer. As perseguições externas nos fazem sofrer. Deus não vai perguntar assim para você. Você quer sofrer perseguições da sua consciência? A culpa que te obsidia, a mágoa, o sentimento de inferioridade? Eu vou dizer que não. Então volte ao equilíbrio da lei do amor. Por que é deles o reino da paz interior? Porque eu falei duas coisas. Quando eu tenho fome e sede de justiça, eu já quero evoluir. E a oportunidade vai me dar. Vai aparecer. Mas aqui, as perseguições, elas vão vir pelo meu grande afastamento do processo, que vão me dar a oportunidade de dar outra face agora. É de pagar o mal com o bem. De dar a quem me pede, dar o que eu posso. De andar a légua que me foi exigida e dizer assim, não quer que eu ande mais uma? Não quer que eu te ouça mais? Não quer que eu te empreste um pouco mais? Porque os postulados crísticos são fantásticos. Então, se eu estou passando perseguições, a doença me persegue. As dificuldades financeiras me perseguem. Eu terei toda a oportunidade de me quitar na medida que eu agora uso uma consciência mais virtuosa, mais humilde, mais compreensiva, mais desprendida, e eu começo a me quitar. Então, porque se você não analisar assim, isso aqui é um absurdo. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos. Porque se alguém aqui é perseguido, eu fui perseguido injustamente. O seu orgulho é que acha isso. O seu orgulho é que acha isso. Eu não merecia. Vocês vão ver o que eu vou mostrar aqui na frente. Muito bem. Olha aqui, ó. Olha outra coisa complexa. Bem-aventurado aqueles que foram perseguidos em meu nome. Epa, agora é diferente. Porque assim foram os profetas antigos. Será grande o galardão deles perante a Deus e a evolução. O que é ser perseguido em nome do Cristo? É quando eu me enquadro na lei do amor. É quando eu amo e não sou amado.
É quando eu compreendo e não sou compreendido. É quando eu me dou e nada recebo em troca e nem espero receber. Então, se o Jesus que era o justo foi crucificado, quando nós começarmos a nos quitar com a nossa consciência, com a justiça divina, isso não vai nos isentar de ser perseguidos por um mundo que não compreende o que é o amor. Então, quer moleza? Pega na gelatina. Ah, eu estou tão bem, e ele veio lá tirar minha paz. Se você amá-lo nesse instante, mesmo não gostando, se você tiver a paciência, a tolerância, a resignação, aí será grande o seu galardão. Porque quando a gente sofre tendo a desarmonia interna, é oportunidade de crescimento. Mas quando nós somos perseguidos já vivendo com Cristo, aí é diferente. Paulo foi muito perseguido. Paulo abandonou tudo, gente. Dinheiro, riqueza, poder, status. Quando conheceu Jesus, era apedrejado. E ele dizia, não sou eu que vive, é o Cristo que vive em mim. Grande o galardão dele, porque ele, apesar de amar o próximo, se dedicar a trazer o cristianismo para fora do campo dos judeus, sofreu muita pedrada. Nós temos que compreender isto que Jesus está nos ensinando. Eu queria falar uma coisinha para vocês, muito interessante, para a gente mostrar o grande filósofo Cristo em cima da lei do amor. Querem ver? Passagem do Cristo. Ao trazeres a sua oferta ao altar, e lá perceberes que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a sua oferta aí, porque você não pode deixar ela aí, não pode dar ainda. Vai lá, reconcilia-te com teu irmão. E depois traz a oferta. Vamos analisar pela lei de causa e efeito. Todo mundo quer dar uma oferta ao nosso altar. O nosso altar é a nossa consciência. Todo mundo quer se quitar com a justiça divina. Trazer uma oferta ao altar é querer viver em homeostase, em paz. Viver uma vida prazerosa pelas virtudes. Mas se eu quero presentear minha consciência com a paz, e lá eu perceber que meu irmão tem mágoa de mim, tem raiva de mim, tem rancor, que eu tenho culpas e rancores dele, Jesus disse, você não adianta oferecer para você a paz. Por quê? Porque, meu amigo, você ficou contra uma lei natural, a lei do amor. Você não gostou e não amou. Você foi orgulhoso, você se ofendeu, você não usou o seu coração, você foi egoísta, você foi impuro, você não foi pacificador. Vai lá e reconcilia-te. O que é isso? Ah, mas ele errou. Não importa. Nós somos todos imperfeitos. Reconheça teus erros. Não se compare, não julgue teu irmão. Traga humildade. Me desculpe, Antônio, por favor. Te tratei mal. Pede desculpas. Mas se ele não quiser me perdoar, o problema é dele. Se ele não quer te amar, é um problema dele. Mas se você não quer amá-lo, você não vai trazer a oferta ao altar. Olha que coisa impressionante. Jesus disse, se quite com a justiça divina, se presenteie com a paz interior. Mas para isso, se harmonize com a lei do amor. Epa! Wilson, então eu estou entendendo que quando eu ficar contra a lei do amor, eu vou dar murro e ponta de faca. Então você foi. Quer ver outra? Vou mostrar aqui, ó. Jesus diz assim, pede, vai ser dado. Busque, você vai encontrar. Mas bata que vai ser aberto. Olha que coisa interessante. O pedir, ele diz que vai ser dado. Vou explicar. A gente pede o que a gente deseja, e a gente deseja porque tem necessidade. Jesus diz, pede, a vida vai te dar, a graça de Deus vai te dar tudo. Ó, a graça de Deus já te deu o corpo, vai te dar a oportunidade de estudo, vai te dar a oportunidade de casamento. O pedir está ligado às nossas necessidades, aos nossos desejos. Pode pedir.
As leis naturais, a lei da graça de Deus é uma lei natural fantástica, vai te dar tudo. Mas ele diz o seguinte, para você obter isso, eu quero casar, estou pedindo, eu quero casar, eu quero emprego. Ele dá uma dinâmica, busque, faça a sua parte, haja. Bom, eu quero casar. Então, parta para os seus relacionamentos. Eu quero trabalho. Estude, faça seu currículo e corra atrás. Eu quero ter neném. Estou pedindo. Transa, porque se não transar, não vai. Então, Jesus, ele mostra que na dinâmica da vida, nós temos os pedidos que são em função da nossa necessidade, mas ele mostra que pedir sem obra, sem trabalho, não adianta. Mas vem lá, eu pedi casamento, busquei casamento, me casei. Opa, eu pedi trabalho, desculpe, eu estudei, fiz a minha parte, fui na dinâmica, procurei um emprego. Aí, ele diz que quando nós encontramos, a gente vai bater. E vai abrir duas portas na nossa frente. Uma porta estreita, que é a porta que vai se enquadrar naquilo que você obteve como oportunidade de exercício da lei do amor, e uma porta larga, onde você só vai pensar em você, onde você não vai ligar por faça ao outro o que não queres que faça, e você vai entrar numa porta larga. Essa porta larga é a porta das ilusões materiais. Tem que casar para ser feliz, tem que ter filho para ser feliz, tem que ter dinheiro para ser feliz. Gente, Deus quer que a gente tenha tudo isso. Não é errado, não. O que eu não posso é entrar na porta da ilusão, me tornar uma pessoa metade e achar que a felicidade está aí. Então, eu posso dizer o seguinte, tudo que está batendo, tudo que a gente está buscando na vida, encontrando, vai dar oportunidade no casamento de exercitar a humildade, a inofendibilidade, a misericórdia, a pureza de sentimentos, o estado pacificador, que tudo isso vai produzir o amor, a compreensão, a doação, o respeito. Wilson, então Jesus quer dizer o seguinte, que nós vamos ter todos os recursos aqui para aproveitar em uma oportunidade e batermos numa porta certa. Mas eu pergunto, essa sociedade está batendo na porta certa? Ou a nossa consciência orgulhosa, que se ofende, egoísta, está entrando numa porta larga? Você casou comigo, tem que me fazer feliz. Sabe por que eu fui demitido? Porque meu chefe me perseguia. Aqui está a lei de causa e efeito. Então, eu estou entendendo. A justiça divina, ela vai te dar a oportunidade de você voltar e ficar de pé. Mas, para isso, a sua forma de perceber a vida tem que ser virtuosa. Então, ele mostra a dinâmica do livre-arbítrio. Bate na porta que você quiser. Quer ver outra? Ele diz assim, essa é fantástica, essa aqui encerra a nossa palestra. Ó. Ele diz assim, nenhum i, nenhum tio será tirado da lei. De qual lei? Da lei do amor. Nenhum i, nenhum tio será tirado da lei do amor, até que tudo se cumpra em você. E ele diz mais, até que o céu e a terra passem. Olha o que é o céu e a terra passem. Tem duas explicações, pela linha da reencarnação. Céu e a terra passam. Ó. A lei do amor é a lei do amor, é imexível, é imutável e não vai mudar. Não adianta. Faça o outro que você quer que ele te faça. Não faça o outro o que você não quer que ele te faça. Puxa, eu estou entendendo. Mas olha o que está acontecendo. Se eu cumpro essa lei, eu tenho o céu. Céu é um símbolo de paz, de harmonia, de felicidade, de prazer. E se eu não cumpro, eu tenho ausência de prazer, eu tenho sofrimento. Pela linha da não reencarnação, o que Jesus quer dizer? Enquanto eu não respeitar essa lei, porque ela não vai ser derogada, eu vou ficar
Em momentos onde eu vou me sentir bem e em momentos que eu vou me sentir mal, até que o céu e a terra passem. Na lei da reencarnação é o seguinte: enquanto você está contra a lei do amor, a lei da ação e reação, a lei de causa e efeito vai te fazer voltar. Você morre, volta, tem débitos, volta para novas oportunidades, morre, volta, reencarna, 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 até que tudo se cumpra. E o que é se cumpra? Quando você conseguir viver na prioridade da humildade, da inofendibilidade, da misericórdia, da pureza de sentimentos, do estado pacificador e da fidelidade ao amor crístico, que é fidelidade ao amor próximo, do teu próximo. E, gente, então, olha só, ele está começando a dizer isso para nós. Quer ver outra? Ele diz assim, ele acaba as bem-aventuranças e diz assim: vós sois o sal da terra. O sal é o que tempera as comidas. Ele usou um símbolo. Vós sois o sal da terra. Mas se esse sal se tornar insípido, sem gosto, não serve para nada. Vai jogar fora e ser pisado pelos homens. Então, vamos lá. Nós somos o sal da terra, nós temos que temperar nossas relações dentro da lei do amor. Eu tenho que temperar minha relação com a minha esposa, com os meus filhos, com meus amigos. Como? Com humildade. Ele acabou as bem-aventuranças e entrou com isso, com o sal da terra. Eu tenho que temperar. Porque se eu temperar com orgulho, eu vou me tornar insípido, eu vou ser jogado fora, eu vou sair fora da minha evolução e vou ser pisado, eu vou sofrer. Eu vou bater de frente com a lei de causa e efeito, com a lei da justiça divina, e vou sofrer perseguições. Epa, então ele quer dizer o seguinte, ele ensinou as bem-aventuranças e diz assim: começa a temperar as tuas relações com a humildade, com a mansidão, com a misericórdia, senão tu vai sofrer. Ele é fantástico. Mas quer ver? Vós sois a luz do mundo. Ele diz, nós somos um Deus em potencial. Ele diz, não se esconde uma cidade em cima de um monte, todo mundo vai ver. Ele agora diz que não basta você ser o sal nas suas relações. Ele diz assim, se você começa a agir segundo a lei do amor, Deus não vai perguntar se você quer sofrer, porque você não vai sofrer. Não vai perguntar, pode ter certeza que não. Agora ele diz que não basta a gente amar no nosso pequeno círculo. As nossas atitudes de amor, elas têm que gerar exemplos para iluminar todas as pessoas. A gente quer educar os filhos, tem que ser caridoso, tem que ser caridoso. Mas se nós não iluminarmos na educação dos nossos filhos com a nossa atitude de caridade, ele não vai ser caridoso. Então Jesus mostra uma outra responsabilidade, que uma lâmpada é acendida para botar em cima do velador, para que todo mundo veja. Nós não devemos fazer nada buscando reconhecimento. Mas ele mostra que quando nós começarmos a amar, a lei de causa e efeito vai me trazer paz. O meu sistema causal foi compreensão. Eu vou viver na paz. O meu sistema causal foi doação e respeito. Eu vou viver na paz. Lei da ação e da reação. Mas o meu sistema causal se afastar, eu sofro. Então, ele diz o seguinte, nós temos que ser, de certa forma, discípulos, porque a obra do cristianismo tem que ser desenvolvida por todos nós. Então, não basta você ser bom, trancado lá dentro de casa. É isso que ele quer dizer. Não basta. Você precisa, em todo ambiente que você estiver, você tem que ser fiel a esse amor crístico. Você não tem que ter vergonha de ser bom, de ser útil. Você tem que ser autêntico na sua forma de amar. Não é fazer a caridade para ganhar aplauso, porque isso não é amor. Não é dar para receber. É dando que se recebe. Então, Jesus mostra toda essa estrutura das bem-aventuranças dentro desse processo
da justiça divina e mostra que nós temos que exemplificar. Então, eu já estou falando há 1h15, não quero me estender mais. A pergunta foi, Deus pergunta para nós se nós queremos sofrer, adoecer, passar por constrangimento e dificuldades? Não. Por quê? Porque a nossa resposta seria não. Porque instintivamente nós buscamos o prazer e a felicidade pelo nosso livre-arbítrio. Só que tem que nós agimos contrária ao grande postulado da lei natural do amor, pelo nosso livre-arbítrio. E isto, o paradigma de ação na nossa vida é a lei de causa e efeito, é a lei da ação e reação. Então, se você está passando por dificuldade, não culpe Deus. Se a sua vida não está bem, não culpe Deus. Nós semeamos e nós colhemos. O que nós precisamos é despertar a nossa função nessa sociedade. Aqui na escola de psicanálise, a nossa função é despertar consciências. Eu sempre digo, eu não vou viver por ninguém. Como Jesus lançou uma semente, aqui na nossa escola nós fazemos isso. É por isso que nós temos 780 formados. Hoje nós temos as 3 escolas, temos 350 alunos, vamos começar mais 80 alunos agora, se Deus quiser. Vamos chegar a 430 alunos. E nós já temos alunos matriculados online da Itália, dos Estados Unidos. Se Deus quiser, nós vamos levar a nossa escola. Agora, vou fazer um convite para vocês. Eu não quero estudar psicanálise. Nós temos uma escola iniciática de amor aqui. Iniciática, porque amar não é um treinamento, é um processo. Desenvolvimento das virtudes, a pacificação da sua consciência perante a justiça divina é um processo. Eu não mudo ninguém, eu não estou mudando vocês. Tudo que eu estou falando para vocês está sofrendo reações dentro de vocês. Vocês estão dizendo assim, estou bem de vida, tenho um carrão, tenho minha mulher, tenho meus filhos. Mas se você semear, colhe. O que você semear, você vai colher. A nossa proposta na Escola Iniciática de Amor é um trabalho de individuação, numa linha junguiana, onde nós vamos estudar toda a ciência da psicologia profunda. Então, são 2 segundas-feiras por mês, de 7 às 10, quinzenal. São 6 grandes módulos para começar. Cada módulo 12 horas. Então, são 72 horas. No intervalo de um módulo para o outro, nós vamos estudar gratuitamente o Evangelho de Mateus à luz da psicologia. É a coisa mais linda do mundo. É nesse padrão que nós estamos estudando aqui. Agora, presta atenção. Nós cobramos um valor simbólico, porque de graça as pessoas não valorizam. Eu até vou falar, porque esse valor não foi estabelecido por mim. Nós vamos cobrar R$150 por mês por 2 aulas magníficas. R$150 você paga 2 pizzas. Então, as pessoas não investem. Pode fazer online, pode fazer na sua casa. Quem vai estudar psicanálise vai ter toda essa formação da escola iniciática dentro do estudo da psicanálise. Agora, eu não quero fazer psicanálise. Venha investir em vocês. Se você pegar 6 horas em 720, que é um mês são 720 horas, se você dividir 6 por 720 é 0. É um investimento de 0,000 na sua vida. Mas as pessoas ficam todas nas portas largas. A minha praga vai pegar vocês. Um dia vocês vão lembrar de mim. Porque nós somos pessoas que estão... eu me incluo. A gente desperdiça todas as oportunidades de amar. A gente só pensa no eu. Francisco diz, o eu não entra no céu. É dando que se recebe. Dar para receber não é amor. Ouvir para ser ouvido não é amor. É estado anjo. É estado de covardia, de hipocrisia. É troca. Então, toda live minha, eu não termino com ponto. Termino com uma vírgula. Vocês estão sofrendo? Você acha que Deus vai perguntar para vocês se vocês não querem sofrer? Não vai, não. Se vocês estão sofrendo, vocês estão ferindo de algum modo na consciência interna de vocês
que é regida pela lei do amor, ferindo algum conceito, vocês não estão praticando a lei do amor. Então é hora de parar, interiorizar e entender o seguinte: o outro não vai mudar. Meu marido não vai mudar, minha mulher não vai mudar, meu chefe não vai mudar. Mudo eu. O maior valor que nós temos aqui é o tempo, porque ele nos oferece as oportunidades. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Serão fartos de oportunidades de voltar ao reino dos céus. Muito obrigado pela presença. Desculpe que nós ficamos 1h20, mas esperamos ver numa nova live. Cada live a gente vai introduzindo um conceito novo. Comece a olhar todos os termos do Evangelho em cima da lei do amor, em cima da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação. Um abraço para todos, paz e bem, como diz Francisco, e é importante que nós possamos ser o sal e a luz, que nós possamos dizer para o Cristo: eu estou aqui, eu vou fazer a minha parte nesse processo. Muito obrigado, uma boa tarde para todos. Nos vemos daqui a 15 dias, se Deus assim quiser.